Muito boa noite para você que nos acompanha aqui no Toque de Bola Cast. Eu sou o Felipe Caires e hoje o assunto é basquetebol, é basquete feminino e nada melhor do que trazer uma pessoa que tem muita experiência basquete masculino, basquete feminino. Neto, obrigado aí por ter aceito o nosso convite e espaço aberto para se apresentar a todos, sendo que boa parte, para não dizer todos, já te conhece, né, Neto? Muito boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que estão podendo assistir o Toque de Bola Cast. É um prazer, Felipe, estar falando com você. E como eu sempre falei, né, é sempre um prazer falar com quem também sempre está presente, sempre acompanha, sempre está fazendo o máximo para que o basquete feminino brasileiro possa estar sempre aí na audiência, levando informação. Então agradeço bastante você aí por essa oportunidade e por nos dar esse espaço, né, para poder falar sobre o basquete feminino. Legal. Ô Neto, você que tem uma vasta história aí no basquetebol, não só feminino como masculino, inclusive com a seleção aqui nos treinamentos para o pré-olímpico em Belém, a gente conseguiu aquele vídeo do Pipoca mandando apoio, mandando uma mensagem para todos vocês aí. Fala um pouquinho da sua história, seu início, como que começou esse seu casamento com o basquete, por que não futebol, que naquela época todo mundo, ou a maioria, só falava de ser jogador de futebol, só falava de futebol. Como que começou a sua história no basquete, Neto? Eu sou do interior, né, de São Paulo também, de Itapetininga, e ali eu comecei, fiz várias modalidades, participava de várias modalidades da escola, na escola, né, e isso aí o meu professor de educação física, ele era o professor também, era o técnico da equipe da cidade, né, da equipe que representava a cidade em jogos regionais, jogos abertos. Eu era muito jovem ali, tinha apenas 14 anos, comecei a jogar e o meu professor sempre me estimulando bastante para que eu pudesse, eu fazia várias modalidades, mas ele queria que eu fosse mesmo ali, me dedicasse mais para o basquete e acabei que tomei gosto, né, pela modalidade, comecei a jogar no interior, a jogar pela cidade, a gente chegou a jogar um campeonato paulista da federação. Naquela época tinha capital e interior, né, era dividido e depois fazia um estadual e a gente chegou até esse estadual, né, por Itapetininga e eu acho que foi assim, foi a gente tomando gosto, né, fui tomando gosto, né, pela modalidade e eu me dedicava muito, né, treinava bastante e me dedicava muito ao basquete. Então comecei a ter muito gosto pelo basquete. E depois quis fazer educação física justamente para poder trabalhar com o basquete, né? E fui fazer educação física pensando nisso. Claro que abriram outras portas, né? Fiz várias outras coisas que a educação física permite que eu possa fazer, né? Como profissional. Fiz educação física na USP, né? Saí de Itapetininga para fazer a faculdade em São Paulo, educação física na USP, e ali tive dois professores muito bons, que foi o José Medalha, que na época era o treinador da seleção brasileira masculina, e o professor com quem eu estava mais direto mesmo, que era o professor Dante de Rose, que o Dante ele sempre trabalhou muito, né, com o basquete, principalmente a formação. Ele tem uma literatura com livros, né, que ele publicou bastante relacionado à formação e foram eles que me indicaram, né, o Dante que me indicou lá para o Paulistano, onde eu comecei como auxiliar do professor da escolinha de basquete do Paulistano. E eu fiquei lá no Paulistano por 16 anos, né, passei por todas as categorias até que eu cheguei o adulto. E no adulto, quando eu fui treinador do adulto, tive aí o privilégio de poder jogar grandes partidas e muitos campeonatos aí contra a Araraquara, era Uniara, né? Uniara de Araraquara, que aí veio então do Pipoca, que o Pipoca ainda jogava nessa equipe. E a gente teve vários confrontos ali que foram bem marcantes aí para minha carreira. Então tenho uma gratidão muito grande, né, por Araraquara, por ter vivenciado esse momento e ter conseguido também aprender muita coisa nessa época, né, como
como treinador também, que eu era treinador muito jovem, estava iniciando minha carreira. Então, aí do relacionamento aí com essa equipe aí do Uniara, de Araraquara, e poder ter voltado aí para Araraquara e já com a seleção feminina, traz boas lembranças, assim, e fico bastante feliz por poder, né, o esporte proporcionar esse retorno aí, poder viver novamente num lugar onde foi bastante importante para mim. Legal. E você comentou da época da Uniara. Como que é para você ver o Gigantão do jeito que ele tá hoje, assim, essa arena toda reformulada, com cadeiras? Qual a primeira lembrança que vem olhando essa imagem, Neto? É uma lembrança muito boa, assim. Agora tá diferente, né? É legal de ver como as coisas se modernizam, né? E o cuidado que se tem para que um espaço e um templo, né, de Araraquara, como é o Gigantão, ele seja bem cuidado, seja valorizado. Aí no Gigantão, certeza que foi palco de muitos jogos, né? Naquela época que o Uniara sempre foi um representante muito forte do basquete de Araraquara, do basquete masculino. E é muito legal poder ver aí. Eu lembro que foi o meu primeiro foi a abertura, né, do campeonato. Era um torneio início, né, que eles chamavam. E a gente jogou a final contra a Uniara. A gente ganhou do Coque Ribeirão, que era um time quase que imbatível, e a gente ganhou do Coque na semifinal e acabou jogando a final com o Uniara. O Uniara foi campeão desse torneio início, que foi a abertura do campeonato, onde o campeonato para nós foi muito importante, porque pela primeira vez o paulistano ele conseguiu a vaga, porque naquela época você precisava ganhar a vaga, né, para poder jogar o Campeonato Brasileiro, que na época também era o Campeonato Brasileiro da CBB. Ainda não tinha a liga, então era necessário você classificar pelos estaduais. E foi pela primeira vez que o paulistano se classificou para jogar o Campeonato Brasileiro. E foi nessa temporada onde a gente conseguiu, acho que a gente terminou a gente foi vice-campeão, acabamos perdendo para o Coque na final. A gente ganhou do Niara e depois a gente conseguiu jogar a final com o Coque e acabamos perdendo na quinta partida para o Coque. E a gente conseguiu a vaga para então jogar com o paulistano. Pela primeira vez o paulistano jogar um campeonato brasileiro, que foi o campeonato da CBB. Foi bacana. É legal ver aí esse templo aí, né? Foi aí que praticamente a gente conseguiu alavancar assim, minha carreira. Ela começou aí como treinador de uma equipe adulta aí de basquete, disputar campeonatos importantes com o paulistano. E foi nesse lugar aí que me marca bastante. Legal. Neto, e até o ano passado a gente tinha o time do AZ representando o basquete masculino aqui em Araraquara e a gente tem o SESI Araraquara também representando o basquete feminino aqui na cidade. Recentemente a gente teve final já de LBF aqui no Gigantão e o ano passado aquela final histórica entre SESI e Sampaio, para quem viveu esses momentos igual você estava comentando de jogos com paulistanos, jogos do Coque, que ficava torcedor até em cima da caixa d'água, do alambrado. O que representa essa volta, esse marco que o basquete de Araraquara, principalmente, vem resgatando, e principalmente com o basquete feminino hoje, ver o Gigantão lotado, com torcida apoiando o basquete feminino. O que representa, na sua opinião, esse marco do Gigantão e esse resgate da torcida que ama o basquete? É legal porque a gente vê que fica, né, uma identidade com o basquete. E a equipe AZ aí, que também tem uma gestão, né, e também jogou, o Nezinho que nessa época ainda era jogador do Coque, um jogador que era, assim, eu gostava muito da maneira como o Nezinho jogava. E a gente teve um relacionamento muito bom, porque eu também fui assistente da seleção brasileira, onde o Nezinho jogou por muitos anos. A gente participou em muitas competições juntos, né, com a seleção. E é legal ver o Nezinho voltando também a Araraquara, a cidade dele, né, a cidade do Nezinho, ele poder voltar e ajudar o basquete, onde tem essa identidade. Então, é legal de ver que sempre fica, né, quando você faz as coisas bem feitas,
Pode passar o tempo que for, mas a identidade ela fica. E é legal que isso aí alavanca outras situações, não só do basquete masculino, como foi do Uniara, mas agora também com o feminino, né? Então fica esse gosto do basquete para o torcedor, para o cidadão de Araraquara, para poder voltar e ver o basquete novamente na cidade, né? Então ele se identifica com a modalidade. É muito legal também o tempo que a gente ficou aí treinando com a seleção, de ver assim como a gente sentia esse carinho, né, da população, as pessoas quando a gente encontrava aí na rua, ou mesmo ali no SESI onde a gente treinou, assim, o carinho, né, que as pessoas têm pelo basquete e a identidade que tem aí com o basquete. Isso é muito importante para nós que estamos trabalhando, né, que a gente está no dia a dia. A gente trabalha, na verdade, para que a gente possa fazer com que a modalidade ela possa se desenvolver, possa trazer novos torcedores e assim seguir aí, né, com essa popularidade da modalidade. Legal. Ô Neto, e falando um pouquinho agora sobre a carreira de treinador, que a gente sabe principalmente no futebol quanto um treinador é cobrado, né? E como que é para vocês terem esse tempo para trabalhar? A gente sabe que no basquete tem jogos a cada 2, 3 dias, o desgaste no jogo, dependendo do jogo, é muito grande para o atleta. Às vezes o atleta não está 100% e é um jogo importante. Como que é para o treinador saber lidar com tudo isso, saber as peças que pode contar 100%, saber as peças que tem ali um jogador, uma jogador que não está 100%, mas pode ser importante para determinado momento da partida. Que o basquete é como um jogo de xadrez, né? Você tem que encaixar as peças conforme o tabuleiro vai mexendo, né? Isso é importante, Felipe, o que você está falando é bastante importante, porque acho que esse é um desafio para o treinador, né? Acho que é uma das funções do treinador é ele poder realmente formar um grupo forte, né? E nem sempre você vai ter as melhores jogadoras ou os melhores jogadores, mas você pode ter sempre uma equipe forte, se você souber lidar com jogadores que você tem disponível. Isso é uma coisa que para mim ele é fundamental, né? Nem sempre você tem os melhores jogadores, mas você pode ter a melhor equipe, porque já que é uma modalidade coletiva, você tem que fazer com que o treinador tenha esse desafio de fazer com que o grupo seja forte, né? A maneira como joga e explorar a individualidade de cada um que está naquele momento disponível para a equipe, para que ele possa fazer com que a equipe consiga superar os desafios, né? Consiga ultrapassar os limites, que consiga sempre dar um passo a mais em busca da vitória. Então é você realmente trabalhar com o que você tem para que você consiga extrair daí o melhor resultado, né? Quando eu digo o melhor resultado, é o melhor que aquele grupo pode dar. Às vezes coincide com a vitória, mas você dar o seu melhor e não conseguir uma vitória, isso não significa que você perdeu, o adversário ganhou. Apesar de parecer que é a mesma coisa, mas não é. Eu vejo de uma maneira diferente, né? Eu vejo que quando você dá o máximo que você pode e o adversário consegue superar, então você chegou no seu limite e o adversário conseguiu ser melhor do que você tem de limite. Então é necessário você talvez trabalhar um pouco mais, explorar uma nova maneira para superar essa dificuldade. Então eu vejo assim, eu falo sempre para as jogadoras, né, para os jogadores, dá o melhor que a gente pode, né? Esse melhor que a gente pode não é o melhor do mundo, é o melhor que você tem disponível para aquele momento. E se isso for suficiente, ok, pode ser que venha a vitória. Se não for suficiente, a gente tem que trabalhar para que esse melhor ele aumente, né, essa possibilidade e que então a gente possa tentar novamente uma vitória. Muito bom. Ô Neto, e hoje você é treinador do Petro Luanda, é isso? É isso, o Petro de Luanda é um time aqui de Angola, né? Um time Luanda porque é a capital de Angola. Esse clube que é o Petro Atlético, ele fica na cidade de Luanda, que é a capital do país, e é por isso que se chama Petro de Luanda. Qual que é a maior dificuldade, Neto?
É claro que aí a língua é português também, mas tem muita diferença do basquete brasileiro para o basquete aí na África, questão de cultura, questão de linguagem também. Às vezes você fala um pouco mais rápido, o jogador tem uma dificuldade maior de entender, às vezes algum sotaque, às vezes algum detalhe que alguma maneira de falar que dificulte. Qual que é a principal diferença aí para quando o treinador principalmente vai para fora para treinar um time, Neto? A gente tem que sempre quando a gente sai de casa, né? Eu digo casa é o nosso país, mas sempre quando a gente sai de casa, a gente vive uma nova cultura, né? Então a gente primeiro, acho que o mais importante é a gente respeitar a cultura do lugar para onde a gente vai, né? É, não é tão difícil, né, como foi, por exemplo, no Japão. Quando eu fui para o Japão, a língua também já era bem diferente, já era bastante confuso tudo. Então eu tinha um tradutor, mas era um tradutor do inglês pro japonês, né? Então todos os meus treinos que eu dava sempre em inglês e era um tradutor que acabava fazendo a tradução para o japonês, onde a maioria dos jogadores entendiam. Aqui já não tem esse problema da língua, né? Apesar de ser um português de Portugal, alguns termos eles são diferentes, né? Mas a gente se adapta muito rápido e a maneira como a gente fala, eles também entendem bem, né? Como eles dizem aqui, eles percebem bem a maneira como você fala e fica fácil de você se comunicar. Sem dúvida nenhuma, a comunicação, na minha maneira de entender, acho que ela é fundamental para qualquer área, né? Onde você trabalha com grupo. Quando você trabalha em grupo, se você não tem uma boa comunicação, não adianta você ter peças importantes e peças que podem fazer você chegar longe se não existe uma boa comunicação. Então a linguagem aí ela é importante, sim, e acredito que aqui a gente não sofreu tanto por ser o português. Agora, é claro, a cultura é uma cultura diferente, o basquete é um basquete diferente, a cultura aqui na África é bem diferente, né, do que a gente vê no Brasil. Diferente que eu digo no sentido de a própria como eles lidam, né, com o basquete aqui. A cultura é uma cultura muito forte do basquete. O basquete aqui é tão importante quanto o futebol, até porque o Angola é o país com mais títulos africanos da história. Então o Angola tem 11 títulos africanos. Então isso faz com que o país tenha essa identidade pelo basquete. Então o basquete é bastante conhecido. O clube que eu trabalho aqui é o clube com mais adeptos, né, que eles falam aqui, com mais torcedores. Então é um clube também que tem uma visibilidade muito, muito grande. E é um clube que investe bastante no esporte, principalmente do basquete, no futebol e no handebol. O handebol, o feminino, é muito forte aqui também em Angola. Então são as 3 modalidades muito fortes que tem como identidade. A outra coisa que é complicado, assim, que também tem que ter uma adaptação, é pela maneira como se joga, né? Aqui o jogo é muito físico, é um jogo que se aproxima bastante, assim, da maneira, né? Não estou falando da competitividade nem da qualidade, mas a maneira como se joga é bastante parecida com o basquete mais americano do que com o basquete europeu. Talvez menos tático pelo vigor físico que eles têm. O basquete na África tem... eu falo bastante assim, que o dia que a África conseguir jogar taticamente, talvez um pouco mais organizado, ela vai ser uma grande potência do mundo, né? Então eu vejo que eles têm um vigor físico, que tudo que precisa do basquete, que é o aspecto físico, eles têm isso com uma vantagem muito grande. E eu vejo que assim, tem muitos países que já estão trabalhando bastante aí com o aspecto tático e estão conseguindo sobressair. Aí a gente viu, por exemplo, o Sudão do Sul no Mundial indo muito bem. A gente viu alguns países, por exemplo, como a gente sabe, Nigéria, tem um time bastante, tem jogadores que se destacam bastante. Aí Camarões, agora a gente viu Costa do Marfim, né? E a gente às vezes esquece, mas, por exemplo, Egito e Tunísia são 2 países da África também que têm uma cultura mais próxima do basquete europeu, porque eles estão mais próximos ali da Europa. Então eles têm essa influência
do basquete europeu, então eles levam também bastante vantagem, talvez não tanto no físico como outros países, mas muito do aspecto tático, então por isso eles também acabam sendo equipes bem fortes aqui no continente. Legal. Ô Neto, e você como treinador, a gente, que nem eu comentei agora há pouco, a gente sabe da cobrança que é, né? Não só por você ser treinador da seleção, como por clubes também, mas você também já foi eleito o maior treinador da história do NBB, tem diversos prêmios individuais como treinador do ano. Como que é para um treinador receber esse tipo de prêmio, sendo que durante o ano toma muita porrada, Neto? Não, acho que isso é um reconhecimento que é importante, que todo reconhecimento ele é importante, né? Enche um pouco a gente de ânimo, revigora um pouco essa autoestima, né, que a gente precisa para que a gente possa seguir em frente. Acho que isso em qualquer área é muito importante. Eu especificamente, eu valorizo muito e reconheço e tenho assim uma gratidão enorme quando eu sou eleito, né, ou melhor treinador, ou um treinador de destaque, como foi aqui na África, dessa competição que a gente joga, que é a BAL, que é a Basketball African League, que é gerida pela NBA. Na minha segunda temporada aqui, fui eleito o melhor treinador da África. E isso é legal para a gente poder saber que a gente está no caminho certo e quando a gente é eleito, né, ou seja, e os votos são votos de treinadores, votos de atletas, e isso aí é uma coisa que a gente tem uma maior fidedignidade, né, porque quem está escolhendo são pessoas que vivem nesse meio, né, então acho que é bacana isso. Mas eu sempre falo, eu troco todos os meus prêmios individuais por um coletivo, né? Porque quando a gente ganha um prêmio coletivo é porque a gente é campeão. Então, por exemplo, no Brasil, com o Flamengo, eu fui treinador do Flamengo por 4 vezes, nós fomos campeões, e teve um ano só, que foi no último ano, no 4º título, que eu fui eleito o melhor treinador. Nos outros 3 primeiros, eu não fui eleito o melhor treinador. E sempre me perguntavam, né? Poxa, o Flamengo foi campeão 1, 2, 3 vezes e você não foi eleito o melhor treinador. Eu falei, mas o Flamengo sendo campeão, eu estou feliz tanto quanto, né? Porque a modalidade é uma modalidade coletiva e nós, como treinadores, nós temos a função de fazer com que a equipe seja melhor. E não que o treinador seja melhor, que a equipe seja melhor. Então, fico feliz quando acontece de ser eleito o melhor treinador, mas fico muito mais feliz quando a equipe é campeã e atinge os objetivos. Legal. Você tocou num ponto interessante também, Neto, justamente sobre essa questão de conquistar títulos, né? Eu até, quando eu fiz o bate-papo com o Camargo, que faz parte da sua comissão da seleção, como que é para o treinador saber gerir e saber controlar os jogadores para não deixar o ego vir para a cabeça, subir para a cabeça, questão do oba-oba, que nem no Flamengo você foi campeão 2012, 13, 14, 15, 16, ganhou praticamente tudo, né? Como que é pro treinador saber manter os pés no chão, lógico que tem que comemorar, tem que aproveitar o momento, mas ano após ano ainda assim conseguir manter os pés no chão e campeonato a campeonato sem aquele oba-oba que já ganhou. Eu falo muito para os jogadores que quando a gente atinge um objetivo, quando a gente consegue ser campeão de um torneio, a única vantagem que a única vantagem não, a única coisa que a gente leva dessa temporada para uma próxima temporada é a responsabilidade. Não começa nenhum jogo com uma vantagem de 10-0, 20-0, porque você foi campeão da temporada anterior. Mas você começa com uma responsabilidade de manter essa expectativa que foi gerada, né? Então, assim, temos que ter... Isso é um trabalho diário, isso é um trabalho do dia a dia. Se você quer que o jogador ele tenha uma atitude durante um jogo ou durante o trabalho, você precisa criar uma mentalidade para que aconteça aquilo.
Eu não acredito muito que quando você não muda a mentalidade, você vai mudar o comportamento. O que nós queremos, na verdade, que nós estamos falando aqui, é do comportamento, né, do atleta, comportamento da equipe, quando é campeã. E a gente sabe que quando a gente é campeão, a gente só acaba trazendo para outra temporada uma responsabilidade. E quando você ganha novamente, a responsabilidade ainda é maior. Porque quando você vai jogar com um adversário, seja ele qual for, esse jogo para o adversário não é só um jogo, né? É um jogo que ele está jogando contra o campeão. E ele ganhar do campeão é uma coisa que é mais do que uma vitória. Então essa é a responsabilidade que a gente tem que ter, e é por isso que a gente tem que estar preparando no dia a dia essa mentalidade para que a gente encare cada equipe, cada jogo como um jogo único, para que a gente possa seguir vencendo. Eu digo bastante assim, os títulos que a gente tem, é importante só para a gente de vez em quando dar uma olhadinha para trás e a gente se sentir capaz daquilo que a gente conquistou. E a gente tem um ânimo para que a gente volte a conquistar novos títulos e crescer, né? Porque se a gente conseguir manter o nível, eu acho que não é suficiente para que a gente ganhe novamente. Então a gente tem que crescer, porque a exigência fica ainda maior. Essa é uma coisa que a gente sempre tem trabalhado no dia a dia com as equipes que a gente consegue obter título, porque criar essa mentalidade, né? A mentalidade de vitória, saber que como a gente conquistou o último título, são conquistas diárias, do dia a dia, que a gente não pode deixar isso para trás, senão o título não volta novamente. Ô Neto, e falando de título, haja prateleira em casa para guardar tanto troféu, né? Que título é o que não falta na sua carreira, né? Tem título aí na Angola, tem Campeonato Brasileiro, tem Carioca, tem Catarinense, Copa do Brasil, Copa Sul-Brasileira, tem título pela seleção feminina, medalha de ouro pan-americano 2 vezes, sul-americano, Copa América. Que título que falta para sua carreira, Neto? Não, acho que eu sempre fui motivado a dar o melhor, né, para que a equipe possa ser ainda melhor. Sempre quando a gente pega algum propósito ou alguma equipe, é com o propósito de fazer com que a equipe ela seja melhor do que antes, né? Então a gente conseguir fazer com que a equipe evolua. E mais uma vez eu digo, né, se essa melhora ela for suficiente para que a gente tenha um título, excelente. Se não for, significa que a gente tem que trabalhar um pouco mais. Acho que falta ainda, né? Tem esse título agora que a gente está tentando já há 3 temporadas aqui, que é o Campeonato Africano, que é um campeonato que a gente jogou a final na segunda edição e acabou perdendo no finalzinho do jogo. A gente acabou perdendo para a equipe da Tunísia. E então acho que falta isso aí. É muito difícil porque a cada ano essa competição está ficando bem difícil. Mas a gente sempre tem uma expectativa de que a gente pode ganhar. Até porque o Petro é uma das equipes que tem essa tradição, que a gente consegue manter uma qualidade da equipe, né? Então a gente tem jogadores que são jogadores importantes, a gente tem uma estrutura onde a gente consegue fazer com que essa expectativa ela possa ser atingida. E como a gente ganhou praticamente todas as competições, eu estou em Angola, essa é a minha 4ª temporada aqui. A gente vai começar a jogar os playoffs do Nacional. Já joguei 3, já tive à frente de 3 temporadas, né? Como eles dizem aqui, 3 épocas aqui com a equipe. E nessas 3 épocas, e a 4ª agora, né? A gente perdeu só 3 jogos e nenhum título. Ou seja, a gente já jogou vários torneios, acho que nós disputamos 9 campeonatos aqui em Angola e ganhamos 9. Então acho que assim, gera realmente uma expectativa de que todos os campeonatos que você vai disputar, você vai ganhar. E nem sempre isso acontece, né? Principalmente o campeonato africano, a BOL é uma competição muito forte, as equipes investem bastante, como eu falei, principalmente as equipes lá do Egito e da Tunísia, que foram sempre os campeões, né? Essa é a 4ª edição da BOL. A primeira edição, o Egito, o time do Egito, que foi o Zamalek, foi o campeão. Nós perdemos para eles nas semifinais e acabou eles ganhando a competição. O segundo ano foi a equipe da Tunísia, que nós jogamos a final com a Tunísia e a gente acabou perdendo a final, então foi a equipe da Tunísia. O ano passado foi a equipe do Al Ahly,
que é a equipe do Egito também, que a gente acabou até ganhando do Al-Ahly em Cairo, no Egito, e por isso gerou uma expectativa muito alta. A única equipe que ganhou deles foi a nossa, foi o Petro, mas a gente acabou perdendo numa situação do mata-mata na semifinal e ficamos fora da final. E o Al-Ahly acabou sendo campeão. Então gera essa expectativa de que a gente possa sempre estar brigando pelo título, principalmente da maneira, né, como a equipe joga. Até hoje postei uma matéria aí que eu recebi da Ball, que era referente à temporada passada, eu coloquei no meu Instagram, falando de como o Petro joga, a maneira como joga, isso através de relatos de treinadores, de pessoas da imprensa, né, da Ball, de jogadores de outras equipes. Então, assim, o trabalho ele está ali, então gera sempre essa expectativa de que a gente possa conseguir esse título. Acho que talvez esse seja um título que falta, e é lógico, né? Eu acho que falta, que eu considero também como um título, né, poder tá levando o basquete feminino, né, a brigar por uma medalha, tanto do Mundial quanto dos Jogos Olímpicos. Ainda não aconteceu. Vamos ver se futuramente isso pode acontecer. Legal. E falando justamente sobre seleção, Neto, como que surgiu esse convite? Como que foi para você aceitar esse convite? Você que a carreira toda praticamente trabalhou com basquete masculino. Como que foi receber esse convite e estar à frente da seleção brasileira, que a gente vai falar sobre toda essa reformulação desde quando você entrou, com vários títulos inclusive. Como que foi receber esse convite? Creio que não foi difícil aceitar, né? Primeiro foi uma surpresa, né, muito grande, assim, quando eles me chamaram. E eu tive na seleção masculina por 12 anos, né? Fiquei na seleção masculina por 12 anos. Então, eu sempre tive um relacionamento muito forte, né, com a CBB, com várias gestões que tiveram, né? E então, quando eles me chamaram e me ofereceram, para mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado com basquete feminino, sempre trabalhei com basquete masculino. Tinha acabado de chegar do Japão e eu estava já vendo algumas coisas na Europa. Eu até estava na Europa quando eles me chamaram, mas quando eu voltei, fui lá para ver o que era. Eles não tinham me falado o que era, e lá eles me falaram, na CBB, me falaram que eles queriam que eu assumisse o basquete feminino. No primeiro momento, assim, foi uma grande surpresa, não tinha muita resposta para isso. Pensei um pouco, conversei com algumas pessoas, conversei com pessoas, claro, da área também, do basquete feminino, e aceitei o desafio. Acho que foi uma grata surpresa. Hoje eu posso dizer que o basquete feminino mudou realmente a minha vida. Eu falo isso para as meninas, falei agora recentemente para elas. Falei, vocês não sabem o quanto vocês mudaram a minha vida para melhor. Porque eu acho que é um novo desafio. Sempre quando a gente tem um novo desafio, e você encara esse desafio, e eu gosto de encarar esse desafio aí de corpo e alma, e quando você tem uma reciprocidade, né, que a gente viu o tanto que elas quiseram investir, né, nessa proposta de jogo que a gente colocou, nessa proposta de trabalho, né, que a gente teve, principalmente da parte física ali com o Diego, de mudar realmente, né, essa mentalidade, como a gente falou. A gente, para mudar, porque é aquilo que eu acredito, né, para a gente mudar o comportamento, a gente tem que mudar a mentalidade. Então a gente fez um trabalho muito grande e a reciprocidade delas foi incrível. Isso me fez muito bem, né, como profissional, mas principalmente como pessoa, né, quando você dá algo para alguém e esse alguém retribui de uma maneira onde ela se doa ao máximo para que as suas ideias elas possam acontecer. Então eu tenho uma gratidão eterna aí pelo basquete feminino. Esse acho que foi um dos motivos que eu fiquei muito triste mesmo, acho que essa é a palavra, da gente não ter conseguido essa classificação para a Olimpíada, porque eu vi o tanto que todo mundo se esforçou para que aquilo pudesse acontecer. Então eu queria muito que aquilo pudesse acontecer e infelizmente não aconteceu, e me deixou muito triste pela reciprocidade, né? Pelo quanto eles se dedicaram, por quanto a confederação fez para que a gente conseguisse isso, mas
a gente viu que, como eu falei antes, né, a gente fez o nosso melhor, mas não foi suficiente para que a gente conseguisse essa vaga. Ô Neto, tem até uma entrevista interessante sua logo após a perca da vaga. É um fator que mostra todo esse processo que você está à frente da seleção de reconstrução e reformulação, né? Que nem sempre uma reformulação tem tantos resultados positivos quanto a seleção vem conquistando com você e toda a comissão técnica. Como que é para você todo esse processo, ter a medalha de ouro em 2 Pan-Americanos, o Sul-Americano, a Copa América, ver o Brasil, igual você comentou na entrevista coletiva, que quando você chegou, o Brasil, a perspectiva era perder de pouco das principais seleções, as seleções grandes, não que o Brasil não seja, mas as seleções europeias. E hoje a gente, quem acompanha os jogos, viu o Brasil brigando ali frente a frente com as principais seleções do mundo, tendo a oportunidade de ganhar. Como que você vê todo esse trabalho desenvolvido até aqui e que patamar, na sua opinião, o Brasil está hoje? Uma coisa importante, né, para se falar aí. A gente no início, né, a gente colocou um desafio da gente estar entre os melhores, no máximo, assim, tá como terceira melhor equipe do continente, né? Claro, considerando Estados Unidos e Canadá, que são 2 países que têm um basquete muito desenvolvido, e a gente sabe que o Brasil, no momento que a gente pegou a equipe, a gente sabe que o Brasil estava bem atrás dessas duas seleções, né, Estados Unidos e Canadá. E hoje a gente já vê o Brasil dominando o continente. E essa talvez tenha sido o gosto mais amargo, né? Porque como você falou do processo, o processo, ele foi... A gente só não jogou bem, mas como a gente ganhou todas as competições por caminho, né? Então a gente ganhou lá o Sul-Americano, depois a gente ganhou a AmeriCup, depois jogou o Pan-Americano e foi campeão do Pan-Americano. Então a gente jogou as 3 competições do continente e nós vencemos as 3 competições. E até antes, né, de começar o torneio, na coletiva de início, para não parecer uma justificativa, nem uma reclamação, eu falei para que a FIBA pudesse tentar valorizar um pouco mais os continentais, porque eu acredito que o campeão continental ele deveria ter uma vaga para a competição de nível mundial, né? Então, um campeão continental ele já tem que ter uma vaga ou para o Mundial ou para a Olimpíada, porque você valoriza o campeonato continental. Porque acabou acontecendo com a gente. Nós ganhamos tudo no continente e quem ganhou tudo no continente não vai poder representar o continente na competição, no caso a Olimpíada. E a FIBA reparou isso, né? Então, para o próximo campeonato mundial, os campeões continentais eles vão participar do Mundial de uma forma direta, mesmo eles vão jogar o pré-mundial, mas mesmo já classificados, né, para o Mundial. A gente teve essa notícia agora, mas pena que chegou um pouquinho tarde, né? Senão o Brasil estaria na Olimpíada. Então, quando a gente vê o processo, né, a gente vê que o processo ele foi satisfatório. Agora, a gente sabe que precisava dar esse passo a mais, né? A gente sabia que precisava a gente vencer essa barreira, né, de poder ir para os Jogos Olímpicos. A gente pegou um grupo muito difícil, Eu acho que se a gente classificasse, eu acho que ia ser uma coisa extraordinária. Acabou acontecendo, vamos dizer, o ordinário, né? Foram 2 seleções que são muito fortes, que é a Austrália e a Sérvia, historicamente recente, né? Uma história recente aí, muito forte. E a Alemanha, que tem uma geração que ela pode mudar, né, o basquete europeu. A Alemanha ela subiu 11 posições num ranking anterior
ao pré-olímpico, a Alemanha tinha subido 11 posições. Isso eu não me lembro, e depois fiz uma pesquisa lá, não me lembro ter uma equipe europeia que tenha subido de um ranking para outro 11 posições. E agora, depois do pré-olímpico, ela subiu mais 6 posições. Ou seja, ela subiu 17 posições em pouquíssimo tempo. Para uma equipe europeia, isso é um absurdo. Isso mostra a geração que a Alemanha tem. Então a gente sabia desde o início que ia ser muito difícil a gente jogar, mas a gente sempre acreditou pela maneira como a gente estava jogando, pela maneira como a gente vinha, pela preparação que a gente estava fazendo. Né? A gente fez tudo muito bem, assim, eu acredito. Nós tivemos, por exemplo, uma etapa de treinamento em Portugal que nunca tinha acontecido, porque o Brasil não ia disputar nenhuma competição, mas a gente investiu de juntar as jogadoras nessa janela FIBA que teve a classificação, né, de algumas equipes para o pré-mundial, e a gente aproveitou para que a gente pudesse treinar. Então isso foi um investimento também que se fez, o Comitê Olímpico, o Brasil, a CBB, né, através do Comitê Olímpico. Então assim, as coisas foram muito bem encaminhadas, as jogadoras tinham ali um acompanhamento, né, daquilo que o Diego vinha fazendo, né, ele, é claro, todo o staff dele ali, mais voltado para a parte física, que a gente sabia que era um calcanhar de Aquiles nosso, a parte física, e eles trabalharam muito bem para que pudéssemos aí, a passos largos, poder estar preparado, porque a gente sabia que ia precisar muito disso no pré-olímpico. Então a gente, assim, alimentou muito essa expectativa, porque o processo, ele foi um processo muito bem executado. Né? Então, é claro que isso aumentou bastante a expectativa, mas como eu falei, acabou que não foi suficiente para que a gente pudesse ganhar dessas 3 equipes, né? Como foi a Austrália, a Alemanha e a Sérvia. Legal. Ô Neto, e a gente falando ainda sobre o basquete feminino, a gente vê esse ano a LBF, que é um dos principais torneios de basquete aqui no Brasil, tendo recorde de clubes para jogar, são 11 clubes. A gente já vê algumas equipes grandes, como o próprio Corinthians, também abraçando e apoiando esse projeto. E a gente vê na seleção também, tanto que no Pan-Americano não tiveram jogadoras de fora do Brasil, por não ser data FIBA, e a gente viu que, mesmo com jogadoras só do Brasil, a seleção é muito forte, né? Conseguiu o título pan-americano. Qual que é a importância do basquete feminino continuar essa crescente como vem tendo, e da importância para o treinador, inclusive, de ter grandes atletas para poder escolher, né? Que hoje, por exemplo, no futebol, todo mundo fala, Neymar, 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 não se tem outro grande jogador, outro grande craque para falar, não, esse vai ser a referência do time. E no basquete a gente vê muitas jogadoras tendo que ficar de fora por conta do alto nível na seleção, tanto interna aqui no Brasil, quanto como com as jogadoras que atuam fora, né? Essa foi uma coisa também que eu acredito que evoluiu, né? Eu lembro que a primeira convocação que eu fiz era complicado para escolher 12, né? Assim, a gente já via ali que a nona, décima primeira, já ali a gente já tinha bastante dificuldade de ver essa jogadora jogando num nível internacional. Hoje não, hoje fica de fora muita gente que tem essa qualidade, né? E essa é uma coisa interessante também que aconteceu, né? A gente vê, por exemplo, a Camila, que está sendo um grande destaque, né, da seleção. A Camila é a jogadora mais jovem que a gente tem na seleção já há algum tempo. Ela está conseguindo ser um destaque, junto com, por exemplo, a gente ter mantido a Érica, né? Que a gente acredita muito, que estou falando da Érica por ser a mais experiente, por ser a jogadora também com mais idade, mas a importância, né, de fazer essa transição e o respeito e o que representa, né, a Érica para essas jogadoras, né, mais novas. Então acho que a transição também foi muito bem feita, né? A gente tem ali jogadoras que são novas, como a Stephanie também. A Stephanie, essa competição,
a Stephanie jogou contra a Austrália, e antes desse jogo da Austrália, acho que fazia quase ou mais de um ano que a Stephanie não jogava. Né? E depois o primeiro jogo da Stephanie foi esse jogo da Austrália. Então a gente também tinha essa expectativa, né, da Stephanie, quarta escolha do draft e tal, mas a Stephanie estava vindo de uma lesão. Então a gente sabia que o ritmo ia ser complicado, ela se esforçou demais, ela veio para Araraquara, né, para poder entrar também num ritmo maior, para poder jogar. Então a gente vê o esforço que elas fizeram para superar as dificuldades, né, que elas têm. E quando a gente vê, como eu falei, né, foram 8 jogadoras da seleção que jogam LBF, 8 jogadoras. E até teve, depois eu vi que teve uma repercussão um pouco negativa da minha fala, né, quando eu disse que enquanto a gente tinha 8 jogadoras que jogavam LBF, a gente tinha a maioria das jogadoras das outras equipes, da Austrália, da Sérvia e da Alemanha, jogando ou Euroliga ou WNBA ou as duas coisas. Né? E muita gente achou que eu estava desmerecendo a LBF. E eu falei no mesmo instante, eu falei, eu não estou desmerecendo a LBF, eu estou falando do nível de competitividade. Né? Se eu pedir, por exemplo, para você ou qualquer outra pessoa fazer um ranking de competitividade, né, de qualidade de competição da Euroliga, WNBA e LBF, com certeza vai colocar a LBF como terceira desse ranking. Né, porque não se compara o nível de competitividade que tem de Euroliga e WNBA. Então, o que eu quis dizer é assim, que para uma competição como essa, quando você entra num nível de competitividade, isso pesa. Né? E a LBF já tinha acabado há algum tempo. Por isso também que a gente fez essa etapa de treinamento de 15 dias com as jogadoras que estavam aqui para a gente poder ter um pouco mais de ritmo. Né? Porque a maioria das outras jogadoras estavam jogando. Ou estavam jogando a sua competição local, ou estavam jogando Euroliga. Então, assim, elas estavam num nível de competição alta, né? Por exemplo, a Damires, a Camila, que estava na NCAA, foram jogadoras que vieram jogando, a Tainá e a Ramona jogando na Rússia, elas estavam jogando os campeonatos nacionais. Então isso já estavam no ritmo e a gente precisava com que essas jogadoras que estavam jogando LBF, que já tinha acabado há algum tempo, pudessem entrar no ritmo. Em nenhum momento eu quis desmerecer a LBF, como em nenhum momento, desde que eu assumi, eu desvalorizei a LBF, pelo contrário, sempre apoiei muito e fico feliz da LBF estar evoluindo, porque da maneira como hoje as seleções nacionais elas disputam os campeonatos com pouquíssimo tempo de preparação ou quase nenhum tempo de preparação, os campeonatos nacionais, quanto melhor eles forem, melhores vão estar preparadas as jogadoras. Então nós da seleção dependemos demais da preparação das jogadoras nos clubes onde elas jogam. Então, quanto melhor for o nível da LBF, eu acredito que melhor vai ser o nível de competição das jogadoras que vão estar servindo a seleção. Então, acho que foi nesse sentido que eu falei. Eu fico feliz de um clube, por exemplo, como o Corinthians, tá voltando a jogar, né, voltando a jogar um campeonato nacional, porque jogou antes como americana, mas agora não, agora como Corinthians mesmo. Então, acho que isso é muito importante. É um clube da capital também, de São Paulo, jogando um campeonato nacional. Acho que isso é muito importante, a gente ver a evolução da LBF e também, né, não desmerecendo os outros treinadores, que pode ser que alguém fique com ciúme aí, mas o Cris voltar a dirigir, o Cris Cedra voltar a dirigir uma equipe adulta, né, o Cris que sempre nos últimos anos trabalhou com as categorias formativas, agora dirigindo uma equipe do Campeonato Nacional. É legal da gente ver isso, porque é um treinador que eu respeito muito, é um treinador que eu sempre admirei, e então eu acho que é legal da gente ver essas novas equipes, assim como São José, assim como a equipe do Paraná, também podendo mais uma equipe, né, lá do Paraná voltando ao cenário nacional. É bacana porque a gente vê que está evoluindo realmente o basquete feminino no país. Legal. Ô Neto, antes da gente encerrar, já agradecer mais uma vez você por estar entrando aí no começo da madrugada aí, topou fazer esse bate-papo conosco. A relíquia que eu tenho até hoje, ó.
Olha só! Aí, ó. Essa aí é, E olha essa que aí é minha, relíquia hein? mesmo, hein? Olha só, essa aí tem que guardar bem, hein? Essa tem que guardar bem. O João vai ficar contente. Então, eu cheguei a mostrar pra ele no bate-papo que a gente fez. Ele ainda brincou, ele, puxa, rapaz, dá o Niara ainda que é o time que eu não fiquei com nenhuma camisa ainda. Eu falei, ah, filho, essa aqui já tem dono. Você não ficou com a sua, essa aqui tá bem guardada. Essa aí esquece, então, que essa aí agora, se você quiser, eu deixo você ver aqui na minha casa, né? Mas essa aqui é minha. Exatamente. Ô Neto, e pra Legal. gente encerrar, aquela perguntinha clássica, né? O que, que o Neto de hoje, com toda essa bagagem, com toda essa carreira brilhante, lógico que você tem muitos anos ainda pela frente aí da seleção, por clubes. O que, que o Neto de hoje falaria pro Neto que começou lá no Paulistano? Você mudaria alguma coisa da sua carreira? Você faria tudo exatamente do jeito que aconteceu? E que mensagem que você deixa para todo mundo que te admira da época do Paulistano, desde lá do início, tirando os Araraquarenses, que você deu um pouquinho de dor de cabeça na época contra a Uniara, mas agora defendendo a seleção. Já fala uma mensagem para todo mundo que gosta do seu trabalho e que apoia o seu trabalho também, né? Quando a gente só pensa, a gente está muito acostumado, né? A gente que está trabalhando no alto nível, assim, a gente está muito acostumado a sempre pensar para frente, né? Então, qual é o próximo passo, qual é o próximo desafio, o que nós temos que fazer, qual é o próximo jogo, né? A gente sempre está preocupado com as coisas que estão na frente. Mas é legal quando às vezes vem uma pergunta como essa, para a gente poder olhar um pouquinho também do que a gente já fez. Eu falei para as jogadoras, acho que foi na última preleção que eu fiz para elas, eu falei uma coisa que é bacana, assim, que eu vi também num vídeo, né? Que se eu tivesse um encontro com Deus, né? O que eu queria que Deus falasse para mim, da minha vida, né? E é uma coisa que me faz pensar o que eu falaria, né? Como você perguntou, o que o neto de hoje falaria pro neto de antes. Cara, valeu. É isso que eu espero que Deus, quando encontrar comigo, ele possa falar para mim. Pô, Netão, valeu. Eu te dei uma vida, um desafio e você não perdeu com futilidade, com mediocridade, com arrogância. Algumas vezes sim, você pode ter sido inútil, fútil, mas você não perdeu a sua vida com isso, né? Então acho que toda essa trajetória que a gente tem, né? Tudo isso que a gente já viveu, hoje a gente olha para trás e fala, putz, valeu o sacrifício, valeu ter saído lá de Itapetininga, acordar às vezes 3 da manhã, pegar ônibus às 4 para ser auxiliar da escolinha do Paulistano, para depois conseguir um trabalho no Paulistano e subindo de categoria em categoria. Naquela época era pré-mini, mini, mirim, infantil, infanto, cadete, juvenil, adulto, e depois ter conseguido levar a equipe assim. É uma trajetória que valeu a pena. Valeu a pena ter vivido isso, valeu a pena essa experiência. Então, acho que uma coisa que eu deixo assim de recado, né, e uma mensagem, se eu posso deixar para alguém, é que faça o seu melhor sempre com o que você tem, né? Às vezes a gente tem muitos recursos e não sabe usar os recursos que tem e não consegue fazer o melhor. Então faça o melhor que você tem, dê o seu melhor, dê todo dia o seu melhor, porque tem alguém esperando receber também o seu melhor. Então não faça as coisas com mediocridade, sempre busque excelência, sempre faça para que você seja um dia uma referência, para que você sirva de exemplo, para que hoje, né, é difícil a gente ter uma referência de alguma coisa, as referências elas estão cada vez menores, mas é importante a gente também buscar ser uma referência positiva,
uma referência de excelência. Então, acho que assim, vale a pena você fazer todo esforço, um sacrifício, às vezes deixar algumas coisas para trás, para que você consiga atingir essa excelência, né? Eu sei que não é o melhor do mundo, eu sei que... E acho que é importante falar uma coisa dessa também, como você falou, você abre lá o meu nome e vai ter lá, sei lá, multicampeão, campeão disso, campeão daquilo outro. Mas já fui mandado embora algumas vezes já, né? Alguns lugares já me mandaram embora. E lugares onde já tinha também conquistado títulos. E nem por isso eu deixei de conquistar em outros lugares depois. Ou seja, sempre quando você se disponibiliza a dar o seu melhor, alguma coisa de melhor vem para você também. Nem que seja, talvez um obrigado de alguém que percebeu que você deu o seu melhor para essa pessoa. Então, acho que fica essa mensagem, faça o seu melhor com o que você tem, até que, né, como fala o Cortella, até que um dia você tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda. Então, acho que você trabalhar com excelência e estar sempre motivado, né, disciplinado, né, para que você consiga dar o seu melhor, eu acho que esse é o grande segredo, talvez, de conseguir ter êxito. Tá aí, então, José Neto, treinador do Petro Luanda e da seleção feminina de basquete. Neto, queria agradecer mais uma vez, você que é referência no basquete masculino por toda a sua história, é referência também no basquete feminino por tudo que você tem feito pela seleção. E já deixo aqui espaço aberto para quando você quiser voltar outras vezes com novos projetos, novos bate-papos, novos assuntos, que no basquete surgem vários. O espaço é todo seu, Neto. Não, eu que agradeço, Felipe. Obrigado, principalmente pela sua presença. Acho que é muito importante para nós que trabalhamos, né, quando a gente tem essa presença de pessoas também que se dedicam, né, para divulgar o trabalho que a gente faz de uma forma positiva, como você sempre fez, sempre muito profissional, coerente, respeituoso. Então, parabéns aí, desejo também sucesso aí para sua carreira e espero que a gente se encontre aí em breve. Muito obrigado aí pelo espaço. Que Deus abençoe você e seu trabalho sempre.